Que a paz que excede todo entendimento venha estar na sua vida nesse dia de hoje. Nesse dia de hoje eu quero estar falando das 4 casas a qual Jesus ele entrou. E nessas 4 casas algo aconteceu. Acompanhe comigo essa história. Vamos começar a falar sobre Marta e Maria. E para falar sobre a história delas, convido você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, no seu capítulo 10, no seu versículo de número 38, que vai falar exatamente assim. Indo ele de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava sentada aos pés do Senhor e ouvindo-lhe o ensinamento. Marta, agitada, se deu ao lado para outra ocupação. E em muito serviço, então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordene-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupadas com muitas coisas. Entretanto, poucos é necessário, mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu, e a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós, na realidade, vivemos em um mundo, nos dias atuais, onde se ocupamos com tantas coisas que mal temos tempo para buscar a Deus. Nós se ocupamos com o nosso trabalho, com nossos estudos, com nossos negócios, com a rede social que rouba todo o tempo das nossas vidas, e pouco tempo temos para buscar a Deus. E aqui Deus ele dá uma repreensão em Marta, porque entenda que naquele momento foi algo assim maravilhoso você receber em sua casa o Cristo. Imagine você receber na sua casa alguém de uma importância muito grande. Você certamente daria atenção. E aqui Jesus, ele, de uma certa forma, ele dá a Marta esta regulagem, né? Vamos dizer assim. E Maria, ela aproveitou a melhor parte. E você vai ver que mais para frente, o irmão delas passa por uma situação muito difícil, que é Lázaro, e ela fica desesperada, e você vê Marta querendo falar com Jesus, e Jesus não está no momento, e é naquele desespero todo, a ponto de o irmão dela, Lázaro, vir a óbito, ele morre. Ela super desesperada, quando vê Jesus, ela clama, correndo: Jesus, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas você vê Maria tranquila na dela, sem muita preocupação. Por quê? Porque ela já tinha recebido de Cristo, né, a palavra. Ela estava tranquila, ela sabia em quem ela estava confiando. Mas Marta, por se preocupar só com sua vida terrena, ela ficou desesperada. Aqui você vê que na primeira casa, Jesus ele foi hospedado por Marta, mas Marta não deu atenção a Jesus. Ela até que estava cuidando da casa para dar talvez um bom conforto a Jesus. Mas Maria, ela se sentou e ficou ouvindo Jesus falar. Ela quis explorar de Jesus o melhor que Jesus tinha para dar. Vamos agora para a segunda casa. Nessa segunda casa, eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Lucas 8, no seu versículo de número 41, que vai falar exatamente assim. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou: chegaste até a sua casa. Ele suplicou que Jesus fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única
de uns 12 anos que estava morrendo. Aqui, a segunda casa, nós vemos um homem desesperado. Sua filha está morrendo e ele acreditou, ele creu que Jesus podia curar a sua filha. Então, nessa segunda casa, nós vemos aqui um homem cheio de fé e acreditando, e viu Jesus como alguém que poderia trazer a cura à sua filha. Nessa terceira casa, Jesus é convidado para ir a um determinado local para uma ceia, um jantar, um almoço. Só que as pessoas que convidaram ele não chamaram ele para que ele viesse a ser glorificado. Possivelmente chamaram ele ali naquele local porque só eram pessoas curiosas, queria conhecer, até porque estava ali presente Lázaro, aquele que ele ressuscitou. Então eles queriam curiosamente saber quem era Jesus. Mas de repente todos estão ali sentados. Entra por porta adentro uma mulher por nome Maria Madalena. E essa história vamos estar narrando lá em João, no seu capítulo 12 e no seu versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o qual estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume para 300 denários e não o deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirado o que nele se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe que ela guarde isto para o dia em que eu me embolsamar, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então nós verificamos que Jesus, ele gostou desse ato de adoração que aquela mulher fez. Ela chega, unge Jesus com aquele perfume caríssimo, ela deu o melhor para Jesus, enquanto muitos, como ele foi na primeira casa, Marta não deu atenção a ele, como ele foi na segunda casa, que Jairo chamou ele porque creu que ele podia curar, e você vê que ele curou a filha de Jairo. E nessa terceira casa ele vai, e lá todos curiosos, querendo saber quem ele era, de repente entra esta mulher e oferece a ele uma verdadeira adoração. Ela se expõe, e detalhe, esta mulher é uma prostituta, e ela vem ensinar o que Jesus merece, que é ser adorado. Mas vamos agora ver a quarta casa de Jesus. A quarta casa está lá em Lucas 19, primeiro. Vamos falar da história de Zaqueu. Então, entrando em Jericó, veio Jesus à cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo, adiantou, subiu a um sinagoga, a fim de ver, porque por ali havia de passar Jesus. Aqui nós verificamos que este homem, ele sentia um desejo de ver Jesus. E quando ele sabe que Jesus vai passar por aquele local, ele sobe aquela árvore e espera Jesus passar. Quando Jesus vai passando, para surpresa dele, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa e convém entrar na sua casa. Então você vai ver que essa quarta casa, Jesus que se convida a entrar na casa de Zaqueu. E a história você já sabe. Aconteceu algo maravilhoso e Zaqueu foi salvo.